Hoje eu vou contar para vocês o que eu vou comer para transformar o meu físico, para emagrecer. Roda a vinheta, diretor! Um dos tão citados aqui nesse canal, pilares do emagrecimento, é a nutrição. E a base da nutrição, falando de uma forma bem simplória, é simplesmente o que a gente come. Por isso eu vou falar para vocês os principais alimentos que eu estou consumindo nessa fase. Por que eu digo principais? Eu não vou citar todos, porque eu estou sem restrições. Então, vez ou outra eu vou comer um chocolate, vez ou outra eu vou comer um hambúrguer, vez ou outra eu vou comer, enfim, qualquer besteira desse tipo, mas a base estará aqui nesses alimentos que eu vou citar nesse vídeo. Mas Felipe, você falou em besteiras? Como assim besteiras? Quanto de besteiras que você vai comer? Quanto de besteiras que eu posso comer no meu cotidiano? O método que eu aderi é o método 80-20. Isso significa que 80% do tempo eu como essa base que eu vou citar para vocês aqui e talvez um ou outro alimento mais saudável que eu consiga encaixar, e 20% do meu tempo ou dos alimentos que eu consumir vão ser mais de besteirinhas, um chocolatinho, um molhinho diferente por cima do macarrão, um açucarzinho safado lá no meio do café. Então 20% da minha dieta, da minha alimentação vai ser para essas escapadinhas. Como eu gosto muito de todos os alimentos, vão ter dias que eu não vou dar escapada nenhuma. Vai ter dia que eu vou seguir 100% com esses alimentos que eu vou passar aqui para vocês. Mas vai ter dias que eu vou ter uma vontadezinha ou outra que talvez eu fuja uns 10%. Vão ter outros dias que eu vou estar um pouco mais corrido talvez e vou fugir um pouquinho mais. Mas no máximo 20%. É importante para mim saber que eu posso utilizar esses artifícios e que eu não devo ficar maluco caso eu consuma 1 grama de açúcar ou aquela pelezinha gostosa da sobrecoxa de frango, por exemplo. Delícia! Mas vamos lá, eu já falei das besteirinhas, vamos agora ao que verdadeiramente interessa. Os alimentos base. Antes de tudo, eu separei os alimentos em 3 categorias simples. As mais utilizadas convencionalmente. As categorias mais utilizadas convencionalmente. Essas categorias são carboidrato, proteína e gordura. Isso está em ordem de quantidade de consumo. O macronutriente que eu mais vou ingerir é carboidrato, depois é proteína e depois gordura. Carboidrato, aquele que dá energia, ele vai ser o mais ingerido por um motivo lógico. O seu corpo precisa de energia para funcionar e o carboidrato é quem dá essa energia. A primeira fonte de carboidrato aqui é o famoso arroz com feijão. O arroz é um excelente cereal, fonte de carboidrato simples que te dá energia, e o feijão vem para complementar, vem para trazer mais fibra, mais proteína, enriquecendo esse prato e melhorando a absorção dele. O próximo dessa lista é a batata. E por que eu uso a batata? Porque apesar de ser uma fonte rica em carboidrato, ela não é tão densa assim como, por exemplo, o macarrão. O macarrão também é uma boa fonte de carboidrato, só que ele é mais denso em calorias, mais denso em carboidrato. Explicando de uma forma simples aqui, enquanto eu posso comer uma quantidade, por exemplo, assim de macarrão, eu posso comer uma quantidade assim de batata e ter a mesma quantidade de calorias em mais comida. Então, em um processo de emagrecimento, a batata é muito bem-vinda. O terceiro e último dessa lista é a aveia. Eu trouxe aqui a aveia porque é um carboidrato com bastante fibra, é um cereal integral, então ele vai me dar muita saciedade. Meu amigo, um mingauzão de aveia no café da manhã, você fica sem fome por 30 horas seguidas, mais ou menos. Além disso, a aveia vai atuar na regulação do seu intestino. Regulação ou regulamento? Ai, que merda. Regulação. Além disso, a aveia vai atuar na regulação do... Puta que pariu. Bom, a aveia vai regular o teu intestino. Realmente acho, sim. Eu acho. Acho e tenho certeza. O intestino regulado é muito importante para um processo de emagrecimento, e não só isso. É importante para a vida de um modo geral. O intestino é considerado o segundo cérebro. O próximo macronutriente, a proteína, aquela que te dá a estrutura, que é responsável pela construção de tecidos. Inclusive o tecido muscular, aquele que te deixa em pé, todo durinho. O primeiro dessa lista não poderia deixar de ser o ovo, o rei das proteínas. É a proteína com mais alto valor biológico. Falando de uma forma simplória para você entender, é a proteína mais rica. Eu sou rica! É o melhor alimento que você vai poder consumir. Então, se você não tem nenhuma alergia, nenhuma restrição com relação ao ovo, essa deve ser a proteína que você mais consome. O segundo item dessa lista são carnes magras de um modo geral, sem preconceito.
pode ser carne de jacaré, pode ser carne de tatu. Sendo carne magra, tá valendo. E por que carnes mais magras? Porque as carnes mais gordas vêm carregadas de gordura saturada, e muita gordura saturada. A gente tem que tomar cuidado porque a gordura saturada é a que a gente menos precisa para o nosso corpo. Então, por exemplo, aquela picanha gordurosa, aquela sobrecoxa que eu já citei nesse vídeo aqui, você tem que tomar um certo cuidado. Então, as carnes campeãs da minha dieta seriam o peito de frango, seria o filé mignon, mas se você tiver um pouco mais apertado financeiramente, pode ser o músculo bovino, por exemplo. Falando de peixe, a tilápia é campeã, mas se você tiver meio apertado financeiramente, pode ser a pescada, ou pode ser o peixe panga, que também são peixes brancos. E uma alternativa bacana também, que eu vejo pouca gente falando, é o filé mignon suíno. Ele é bem baratinho e ele é bem magro. Gordura, aquela que te lubrifica. Ah, Zé da Manga! Mas calma, lubrifica é no sentido de azeitar, no sentido de fazer parte de importantes processos. Por exemplo, a produção hormonal. A gordura tem um papel muito importante nisso, então não dá pra gente deixar de consumir gordura. E aqui a campeã, a única na lista. Por que só uma na lista? Porque, como eu falei, gordura vai ser o macronutriente que eu menos vou consumir. Então eu não posso colocar muitos itens aqui na lista e sair consumindo gordura à vontade, por mais saudáveis que elas sejam. E o campeão dessa lista pela sua versatilidade é o azeite de oliva. O azeite de oliva dá para você usar em quase tudo. Dá para usar no preparo de carnes, dá para usar para refogar temperos, dá para usar no tempero da salada. Só tome cuidado com a quantidade, porque como eu falei, gordura é o macronutriente que nós menos vamos consumir. Aqui vai uma faixa bônus. Além dessas 3 categorias que eu citei, eu posso citar aqui também fibras, que são extremamente importantes. Por isso que eu incluí a aveia, mas não é suficiente a aveia. Você tem que incluir frutas e principalmente verduras e legumes nas suas refeições. Em média, a cada 100 calorias, você deve consumir 1 grama de fibra. Então, numa dieta, por exemplo, de 2.500 calorias, você vai consumir mais ou menos 25 gramas de fibra. E para isso, você precisa consumir vegetais. Em pelo menos 2 das suas refeições tem que ter vegetais, tem que ter verduras e legumes. Você pode estar se perguntando, mas não existe mais alimentos saudáveis além desses? Eu poderia citar banana, excelente fonte de carboidrato. Poderia citar o whey protein, uma proteína de alto valor biológico e muito gostosa também. Eu poderia citar o abacate, uma excelente fonte de gordura. Eu poderia citar o amendoim, que também é uma excelente fonte de gordura. Todas fontes muito ricas nutricionalmente, muito gostosas, mas é complicado, principalmente no começo, porque quanto mais você varia, mais você dá margem para erro. Então, você pode até variar, você pode até ter criatividade, mas isso vai depender muito do seu conhecimento a respeito da nutrição e o que você vai aprendendo ao longo desse processo. Vou citar um exemplo aqui, um dia não dá para substituir o arroz pelo macarrão? Sim, por que não? Mas você tem conhecimento para isso, você sabe que o macarrão é uma fonte rica de carboidrato também, assim como o arroz é. Você tem conhecimento, por exemplo, para fazer uma substituição de uma carne para saber, eu tenho peito de frango, eu posso substituir, por exemplo, pela coxa de frango? Talvez não com a mesma eficácia, porque a coxa vai ter mais gordura. Então, assim, quanto mais você vai variando, mais você dá margem para erro. Então, por isso eu coloquei uma lista bem enxuta aqui como base, porque quanto menor a lista, a gente dá menos chance para o erro. E dentro dessa lista enxuta aqui, eu vou dar um exemplo de prato perfeito para vocês. Arroz, feijão, ovo e salada. Um prato muito rico. Fonte de carboidrato, principalmente o arroz, trazendo junto o feijão para enriquecer o prato, dá um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de fibra. Traz o ovo para dar uma gordura boa já da gema e dar uma quantidade de proteínas bem bacana. Traz algumas verduras ali, legumes para te dar fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos. Se você quiser, você dá uma temperadinha nesses vegetais com o azeite, vai ficar bem gostoso e vai trazer um pouquinho mais de gorduras boas para você. Então esse seria um prato perfeito falando dessa lista aqui. Eu não vou falar aqui em quantidade, porque isso depende muito de cada um e isso é um assunto para um próximo vídeo, mas eu te garanto que se você usar esses alimentos como base, vai ser muito difícil você exagerar. Experimenta você fazer uma refeição rica no café da manhã, por exemplo, usando ovos, usando aveia. Experimenta usar bastante vegetais e arroz com feijão ou batata e carnes na hora do almoço. Fazer um lanchinho à tarde usando a tua criatividade, alguma coisa relacionada também com ovo, com aveia, usando um pouquinho de tapioca, não sei. E à noite fazendo mais ou menos a mesma refeição do meio-dia. Vai ser muito difícil você não ficar saciado, vai ser muito difícil você querer escorregar, vai ser muito difícil você comer além do limite. É claro que tem os monstros que vão me contrariar aqui, né? Que mesmo comendo comida limpa vão comer 10.000 calorias, mas aí é a exceção. Bom, turma, como vocês podem ver, aqui está a lista resumida do que foi esse vídeo, os alimentos predominantes no desafio das máquinas. Arroz com feijão, batata, aveia, ovo, carnes magras, azeite de oliva
e verduras e legumes. Se você gostou desse vídeo, esmaga o like e se inscreve no canal para não perder nada. O like e a inscrição não te custa nada e ao mesmo tempo é o pagamento para quem produz conteúdo de valor aqui para ti. Beleza, mané. Tudo nosso. Eu sou imensamente grato pela sua atenção. Até a próxima. Beijo!